A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã, Deus em Cristo nos abençoe. Eu quero trazer uma palavra de Deus para os nossos corações, que se encontra aqui em 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 19 e o versículo de número 20. Diz assim a palavra de Deus: Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Quero trazer um estudo bíblico hoje intitulado no seguinte tema: Meu corpo é morada do Espírito Santo. Meu corpo é templo do Espírito Santo. Quando Paulo escreve esta carta para os irmãos em Corinto, nós vamos ver que o propósito aqui desta carta é tratar não de um assunto somente, mas são de vários. Mas o apóstolo Paulo é autor da primeira carta aos Coríntios e tanto da segunda. Quando nós vamos ver aqui Romanos capítulo 11 e o versículo 1, ele ficou conhecido como o apóstolo dos gentios. E quando a gente vai ver em Atos capítulo 16, a partir do versículo 37 ao 38, o apóstolo Paulo também vai dizer que ele era cidadão romano. E quando a gente lê Atos capítulo 22, versículo 1 e 2, a Bíblia vai dizer que ele tinha uma formação acadêmica tão esplêndida que ele falava 3 idiomas. Ele falava o hebraico, o grego, que é o koiné, e o aramaico. Paulo era poliglota. Só que tem um porém. Em Gálatas capítulo 1, do versículo 13 e 14, ele vai dar um resumo do histórico da sua vida. Quando a gente abre a Bíblia em Gálatas capítulo 1, do versículo 13 ao 14, ele vai dizer por que ele perseguia a igreja de Jesus Cristo. Ele era fariseu e era zeloso pela lei. E dando o seu histórico de como ele era zeloso pela lei, ele vai dizer em Gálatas capítulo 1, do versículo 13 ao 14, vou até ler aqui para você, pois estamos num estudo bíblico, né? Não custa nada lermos. E você vai ver ele falando aos irmãos. Olha o que ele diz, Gálatas 1, 13 e 14. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Agora veja o versículo 15. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem o sangue. Paulo aqui explica que a sua conversão foi puramente graça de Deus. Sem a graça de Deus, ele não seria quem ele foi, o gentil, mas um apóstolo que foi levantado pelo Espírito Santo para que os gentios viessem entender, viessem aceitar a palavra da salvação. Deus usou muito o apóstolo Paulo, inclusive as suas 13 obras lindas, tremendas,
com grandes valores, que são assuntos nas pautas das faculdades teológicas até hoje, e é a espinha dorsal da coluna doutrinária da igreja. As 13 epístolas do apóstolo Paulo são usadas tremendamente na corroboração da doutrina da Igreja de Cristo. Então, Paulo foi um homem que, mesmo tendo sido quem foi no passado, a graça de Deus anulou. Quando a gente lê Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, quando Deus manda Paulo, ficar naquele endereço, porque um homem de Deus ia lá para orar-lhe. E quando Ananias é enviado para orar a Paulo, ele fala: muito ouvi falar deste homem. Olha, no passado, Senhor, ele fez isso, matava crente, arrastava pelos cabelos as mulheres, entrava nas sinagogas onde tinha um culto a ti, ele acabava com o culto. Ele tentou acabar com a igreja. E agora o Senhor está mandando ir lá orar ele. O Senhor disse para Ananias: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Então, quando Deus salva alguém, anula o passado. Não importa que tipo de pessoa foi, não importa o pecado que a pessoa cometeu, quando o evangelho de Jesus Cristo chega, ele transforma de dentro para fora. A ocasião e a data da carta: Paulo chegou à cidade de Corinto entre 50 e 51, conforme está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, tá? E o versículo 1 vai dar ali o histórico de como ele veio, a Atenas. Ele se hospedou na casa de Priscila e Áquila, casal missionário, que haviam sido expulsos de Roma em 49 depois de Cristo, por decreto do imperador Cláudio. Então Paulo permaneceu ali 18 meses nessa cidade e trabalhou com Áquila e Priscila e exerceu a função de fabricante de tendas. Então, fabricando tendas, começando pelos judeus na sinagoga, Paulo começou ali a ganhar aquelas vidas para Cristo, através das pregações, das revelações que Deus havia lhe mostrado, através do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da nossa Bíblia. Então, Paulo começou a pregar o evangelho na cidade de Corinto. A primeira classe de pessoas que se converteu ao evangelho do Senhor Jesus foi a classe dos judeus. E a segunda classe de pessoas que se converteu ao evangelho do Senhor Jesus através das pregações do apóstolo Paulo foi os gentios, que não eram judeus. Todas as pessoas que não são de nacionalidade judaica são chamados de gentios. Então Paulo prega para os gentios. Os gentios eram aqueles que, na maioria, estavam vindo de um costume extremamente ameaçador para a igreja, porque eles estavam acostumados com a cidade de Corinto, moravam em Corinto, a comunidade, formada na sua maioria por judeus que foram expulsos de Roma por decreto do imperador Cláudio na era 54, uma robusta comunidade com influência religiosa própria e uma vida familiar. Só que o padrão moral da cidade de Corinto não era lá essas coisas, era defasado, era totalmente baixo o padrão moral do povo da cidade de Corinto. Ser cristão em Corinto, uma cidade fundada no pecado, era praticamente um desafio. Ali ninguém sabia o que é ser santo, o que é ser filho de Deus, o que é ser separado para Deus. Na cidade de Corinto,
o que predominava era a fornicação, os beberrões, os ladrões, os enganadores, os imorais, os assassinos, os pervertidos sexualmente falando, os viciados, os idólatras. Era normal para eles viver assim. E só que existia, além desses vícios e pecados na cidade de Corinto, um templo. Existia a prostituição cultural e um templo dedicado a Afrodite. E nesse templo existia aproximadamente 1000 sacerdotisas, 1000 prostitutas que ficavam à espera de homens para fazer os seus pedidos a Afrodite, que era patrônoma, uma das deusas patrônoma da cidade de Corinto. Era considerada a deusa do amor, era considerada a deusa da afinidade em Corinto. Só que qual era o propósito de Paulo escrever esta carta aos irmãos em Corinto? O propósito que eu lhes falei no início são diversos. Qual o primeiro propósito? Orientar os crentes, depois que os da família de Cloé comunicaram que havia contenda entre irmãos, né? Em Coríntios capítulo 1, versículo 11. Em segundo lugar, tratar de vários problemas como, por exemplo, divisões na igreja, né? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 12 ao 16. Entre outros assuntos, o problema da fornicação, da prostituição. 1 Coríntios capítulo 5, a partir do versículo 1. Brigas internas que levavam os próprios crentes uns entre os outros ao tribunal da cidade. 1 Coríntios capítulo 6, a partir do versículo 1. Outro propósito de Paulo ter escrito a carta para os irmãos em Coríntios, responder algumas dúvidas a respeito do casamento, que está em 1 Coríntios capítulo 7, a partir do versículo 1 ao versículo 40. Alimentos sacrificados aos ídolos, está em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 1 ao 13, porque nas festas aos deuses da cidade de Corinto se oferecia, aquelas alimentações debaixo dos altares daqueles deuses, e as comidas eram consagradas a ídolos. E Paulo trata desse assunto no capítulo 8. E também o comportamento das mulheres na igreja. 1 Coríntios capítulo 11, do versículo 2 ao 16. Outro assunto tratado em Corinto, o modo de celebrar a Santa Ceia do Senhor, que vai do capítulo 11 até o 14. A questão a respeito da ressurreição de Jesus Cristo e também a ressurreição dos crentes e também a transformação dos nossos corpos no dia do arrebatamento. Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 1 até o versículo 58. Então dá para você ver que a abordagem dos assuntos são muito interessantes na primeira carta aos Coríntios. Agora, meus irmãos, os vários conflitos e as divergentes questões doutrinárias provocaram uma intensa troca de correspondência entre Paulo e os irmãos de Corinto. Uma delas foi a causa da imaturidade espiritual. Cristãos na igreja, mas que não cresciam espiritualmente. E nos dias de hoje não é diferente. Tem pessoas que se converteram ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo, mas até hoje não procuram crescer espiritualmente. Onde a Bíblia diz: crescei na graça e no conhecimento. É bom receber o poder de Deus. É bom crescer na unção do Espírito Santo. Mas a Bíblia recomenda crescer também no conhecimento. Crescer no conhecimento. Quando Paulo esteve em Corinto pela primeira vez,
sua principal mensagem foi a respeito do Cristo crucificado. Ele não se importava em ser contestado e chamado de louco. Sabia que Paulo também encontrou rejeição quando ele pregava a palavra de Deus em Corinto? Sabe qual foi um dos grupos de pessoas que perseguiu Paulo e enfrentou a Paulo? Foi o grupo dos judeus. Foi o primeiro tipo de pessoa que perseguiu o ministério do apóstolo Paulo. Os judeus, na maioria dos não convertidos, não aceitavam a pregação do Evangelho de Jesus Cristo, porque no Evangelho de João, no capítulo 1, vai ser explicado isso aí. Veio para o que era seus, mas os seus o rejeitaram. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, tanto dos judeus quanto dos gentios. Meus amados, e Paulo pregava a Cristo que foi crucificado. Para Paulo não teria nenhum valor as suas pregações se não falasse do Cristo que foi crucificado, porque a vitória da igreja está na morte de Jesus. A nossa maior vitória está na morte e ressurreição de Jesus Cristo, porque é através do sangue de Jesus Cristo que nós temos os nossos pecados perdoados. Fomos perdoados através do sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Através do sangue de Jesus Cristo, nós encontramos a justificação. Ninguém poderia ser absolvido de forma alguma. Eu não conseguiria me absolver. Você não conseguiria se auto-absolver da culpa do pecado. Mas Jesus, com seu sangue precioso, que derramou na cruz do Calvário, nos absolveu de toda a culpa. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 49, está escrito: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Na antiga aliança, o sangue dos animais, quando era aspergido no propiciatório e nas quatro pontas do altar, encobria os pecados dos judeus. Mas, na nova aliança, a Bíblia diz que o sangue de Jesus não encobre os pecados, ele tira os pecados. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o sangue de Jesus tira o pecado do mundo, tira os nossos pecados, nos perdoou. Jesus, com a sua morte, nos justificou. A palavra justificar traz a ideia e o sentido de inocentação. Quando um réu é absolvido diante de um juiz no tribunal, ele é inocentado. Acontece então a justificação. Nós éramos réus condenados ao inferno, mas Cristo nos justificou ao ponto de, em Romanos capítulo 8, versículo 1, a Bíblia dizer: nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. O nosso corpo, irmãos, é templo do Espírito Santo. Por isto, Paulo escreve aos nossos irmãos em Corinto: o nosso corpo não foi feito para viver na prática da prostituição. Aqui, no capítulo 6, Paulo trata de um assunto com os cristãos que estavam na igreja, mas estavam enfrentando ainda um sério e grave problema. No capítulo 5, você vai ver que aconteceu uma imoralidade. Um moço que estava indo à igreja, recém-convertido,
Capítulo 5 de Corinto diz que ele estava tendo relações sexuais com a sua madrasta, mulher do seu pai. E aquilo era um escândalo para a igreja e para a sociedade. Um povo que se dizia santo, cometendo tal torpeza. E quando chega no capítulo 6, o apóstolo Paulo vai tratar do assunto milimetricamente, explicando que o nosso corpo não é um objeto de prostituição. O nosso corpo é morada de Deus, é morada do Espírito Santo. Veja o que ele fala a partir do versículo 9. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino dos céus? Aí você vai ver aqui, agora, a partir do versículo 10, uma lista de pecados que acontecia na cidade de Corinto. Por isso que no início do estudo eu lhes falei, a lista de pecados de pessoas, que cometiam na cidade de Corinto. Agora veja: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Aí o versículo 11, Paulo explica aqui, e é o que alguns têm sido. Paulo está falando para um tipo de ex. Na igreja de Corinto, tinha pessoas que haviam cometido esse tipo de prática, mas agora estavam na igreja, e agora eles passaram a ser morada de Deus, templo do Senhor, morada do Espírito Santo. E Paulo diz, e é o que alguns têm sido. Aí ele entra com o assunto da justificação e da salvação. Aí ele diz assim, mas haveis sido lavados, haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Aleluia, aleluia. Eu glorifico a Deus porque Deus usou o apóstolo Paulo com tremenda sabedoria. Paulo consolidou a igreja. Os primeiros membros eram provenientes da comunidade judaica, conforme eu te falei. Na maioria tinha origem no círculo pagão. Entre os irmãos de Corinto, tinha os que aceitaram a pregação do Evangelho de Jesus Cristo por intermédio de Paulo. A maioria era judeus, e depois vieram os moradores da cidade de Corinto, que moravam ali, mas eram cidadãos romanos, não eram judeus. E os costumes, as práticas, da cidade de Corinto, para eles era algo normal. Nasceram naquele meio, acostumado com a feitiçaria, prostituição, idolatria, sem contar que na cidade de Corinto, o que predominava também entre eles era a filosofia, o saber. Eles davam muito valor aos homens cultos. Existiu naquela época o famoso filósofo Sócrates, Platão, entre outros, que são temas na faculdade de filosofia até hoje. As palavras que esses homens deixaram, como dizem, eternizaram-se. Agora, Paulo, usado pelo Espírito Santo, ele se dirigiu a dois grandes perigos que ameaçavam a igreja. Primeiro grande perigo que estava ameaçando a igreja de Corinto, o legalismo. A salvação por meio da obediência exclusiva a certos regulamentos e costumes. Para alguns da comunidade judaica,
só seriam salvos se cumprisse com os ritos judaicos. Paulo lidou severamente com este assunto. E qual era o segundo assunto que Paulo tinha que tratar com os irmãos da igreja em Corinto? O segundo assunto é que eles diziam, que a salvação vem pela fé e não era necessário se sujeitar a nenhuma lei moral. Era um tipo de cristão que estava dentro da igreja de Corinto, mas que ainda carregava fermento do mundo, fermento da prostituição, fermento da idolatria, fermento da imoralidade. Eram o grupo chamado antinomismo. Esse grupo de antinomismo era o grupo que estava trazendo preocupação ao apóstolo Paulo. Quando a gente lê no capítulo 1 de Coríntios, versículo 4 até o 7, vamos observar um detalhe. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecido nele, em toda a palavra e em todo conhecimento, como o testemunho de Cristo foi mesmo confirmado entre vós. De maneira nenhuma dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja em Corinto foi agraciada pelo dom do Espírito Santo. No princípio, quando Paulo pregava a Cristo glorificado, ao Cristo ressuscitado, o Espírito Santo fez uma obra linda e tremenda nos corações dos seus ouvintes. E a igreja foi tomada pelo Espírito Santo, ficou cheia da glória de Deus, e os dons começaram a ser repartidos entre a igreja. Mas, voltando para o capítulo 6, você vai ver que mesmo uma igreja sendo espiritual, cheia de dons, existia a necessidade de pregar e doutrinar contra certos tipos de prática que alguns, não digo todos, a própria carta aqui explica que não era todos que tinham esta prática, mas estavam na igreja, mas ainda tinha um pouquinho de vício de prostituição, não estava liberto totalmente. Aí Paulo explica que após terem aceitado a Cristo como Salvador, necessário seria ser purificado da prostituição. Olha só, o grupo que era chamado antinomista, que estava na igreja em Corinto, que dizia que a salvação era apenas ter fé e não era necessário se sujeitar a nenhuma lei moral, olha o que Paulo escreve dizendo para eles, no versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Aí ele vai explicar aqui, veja o versículo 15. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-ei membros de uma meretriz? Não por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse dois, uma só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Aí ele dá o conselho, no versículo 18. Fugi da prostituição. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. É onde ele entra no versículo 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois,
a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Deus não nos chamou para a prostituição. Deus não nos chamou para vivermos na carne. Deus nos chamou para vivermos no espírito. Olha o que Paulo vai escrever aos irmãos, aos Gálatas, no capítulo de número 5, no versículo de número 19. Porque as obras da carne são conhecidas, quais são: adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, quem é templo do Espírito Santo não comete esta lista de pecados aqui. Pode ter cometido no passado, mas após ter aceitado a Cristo como Salvador, acabou. Ele escreve aos irmãos em Coríntios, na segunda carta, tá? No capítulo 5, versículo 17. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, quem está em Cristo vive uma nova vida. Aí ele também, preocupado com a saúde espiritual da igreja em Éfeso, ele vai dar também uma colaboração escrevendo para os irmãos em Éfeso, que retrata o padrão de vida moral, a nova vida em Cristo. Olha o que ele diz a partir do versículo 17 até o 32, Efésios capítulo 4. A partir do versículo 17 ao 32. Digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução com avidez, para cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a palavra da verdade em Jesus, e que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompem pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso, deixai a mentira, falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selado para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia seja tirada dentre vós. Antes, sedes uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Essa é a lista que Paulo escreve para os irmãos em Éfeso, aqueles que têm os seus corpos como templo do Espírito Santo.
ao lerem esta passagem, fazem uma revisão, fazem um introspecto no seu homem interior. Aí vai perceber se está sendo o templo do Espírito Santo ou se ainda está vivendo sobre o domínio da velha natureza. Então, era uma rica igreja em dons, mas era imatura espiritualmente, a igreja em Corinto. E foi necessário tratar deste assunto. E Deus usou o apóstolo Paulo. E eu quero dizer aqui nesse estudo bíblico que nem todo mundo que está dentro da igreja está 100% perfeito diante de Deus. Às vezes tem pessoas que estão dentro da igreja, mas ainda está cometendo um pecadinho de estimação. Veio para a igreja, mas ainda abriga no seu coração aquele pecadinho que ele gostava de cometer lá no mundo. Com Jesus Cristo, isto não cola. Se a trombeta tocar e você, como servo de Deus, ainda abraça práticas pecaminosas e no oculto do seu homem interior ainda abriga certos tipos de pecados de estimação, acabe com eles hoje. Você que está assistindo esse estudo bíblico, você que está ouvindo esta palavra, peça graça ao Espírito Santo, peça a Deus para te fortalecer e você vencer as batalhas e as guerras espirituais internas que você enfrenta. Porque quem é templo do Espírito Santo, ele vence o pecado. Vence o pecado nos domínios do Espírito Santo. Porque pela própria natureza humana, nenhum ser humano consegue vencer o pecado. Somente pelos domínios do Espírito Santo. Então peça graça a Deus. Romanos 8, versículo 1 diz: nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Para vencer a carne, tem que estar dominado pelo Espírito Santo. Para vencer a carne, somente dominado pelo poder do Espírito Santo. Paulo escreve aos Gálatas no capítulo 5, versículo 16, e vai confirmar. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Ou você acha que tem algum pastor super-homem ou alguma mulher maravilha na igreja que está lá, está vencendo o pecado porque é forte demais e luta pela própria natureza, com o próprio poder da natureza? Não. É o Espírito Santo que nos domina. É o Espírito Santo que nos conduz. Porque se não for pelos domínios do Espírito Santo, ninguém fica na presença de Deus. Então peça a unção do Espírito Santo para você vencer o pecado. Peça o Espírito Santo para segurar nas suas mãos, para você conseguir vencer os desejos da carne que atraem você e que você sabe que está te levando para o abismo, e que se Jesus voltar e se você não abrir a boca e não confessar os pecados, você vai para o inferno. É a Bíblia que diz. Então devemos pedir ao Espírito Santo para dominar a nossa natureza. Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, isto: andai no Espírito, e não satisfareis os desejos da carne. Agora, veja outro detalhe que Paulo trata na igreja em Corinto: o contraste entre a loucura da cruz e a sabedoria do mundo. Outra característica que se destaca na carta é a ênfase que Paulo dá ao contraste entre a loucura da cruz
e a sabedoria do mundo. Corinto contava com uma grande quantidade de filósofos, poetas e oradores que se orgulhavam de sua herança intelectual. Todavia, o apóstolo deixa claro que a sabedoria deste mundo não pode definir o modo de viver do cristão. Quando Paulo esteve em Corinto pela primeira vez, a sua principal mensagem foi o Cristo glorificado. E olha que Paulo era filósofo, Paulo era fariseu, formado em direito, porque o farisaísmo na época era como a advocacia de hoje, formação em direito, porque todo fariseu lidava com a lei, ele julgava as leis morais, civis e religiosas, tudo através da Torá. E, muito especialmente, através do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Números, Deuteronômio. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Na primeira vez que eu falei, faltou Levíticos, né? Tanto é que eu voltei aqui para consertar. Então, esses 5 primeiros livros da Bíblia que formava os fariseus. E Paulo era doutor da lei. Paulo era doutor da lei. Falava 3 idiomas, tinha uma vasta sabedoria, e ele, quando pregava o evangelho, ele não usava de sabedorias filosóficas, porque ele teve uma boa formação. O pai de Paulo pagou os seus estudos com o melhor mestre de sua época, Gamaliel. Era um doutor, era um mestre em direito, era um escriba da alta aristocracia. Gamaliel era formador de doutores, era uma espécie de desembargador. Gamaliel era uma espécie de desembargador nos dias de hoje, que está acima de juiz. Para você ter ideia do nível de cultura e de intelecto que Paulo possuiu. Mas ele, quando ia pregar, ele não usava das palavras filosóficas que ele aprendeu na faculdade. Paulo não utilizava da sabedoria humana, mas ele dependia totalmente do Espírito Santo. E foi o que fez a diferença no seu ministério. Então, ser templo do Espírito Santo tem várias implicações. Ser templo do Espírito Santo, a Bíblia vai nos dizer, aqui em Mateus, capítulo de número 6, no versículo de número 22 em diante, olha o que Jesus vai falar sobre o comportamento dos salvos. Quem é salvo, tá? Mateus capítulo 6, versículo 22 em diante. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grande serão tais trevas? Tendo consciência que o nosso corpo é morada do Espírito Santo, é templo do Espírito Santo, é nossa obrigação nos policiarmos tudo que vai passar pela nossa visão. Porque é questão de milésimos de segundo que, dependendo do que você vê, vai a informação para o seu cérebro, para a sua mente. E a mente é ligada à alma. E tudo que você pensa de pecado e deseja alimentar esse pecado no seu coração, já contamina a sua alma. Porque o cérebro, torno a dizer,
é ligado à alma. A mente humana é ligada à alma. A visão e o cérebro são dois componentes do nosso corpo físico que são ligados à nossa alma. Então Jesus foi bem enfático. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se teus olhos forem maus, todo o seu corpo terá trevas. Templo do Espírito Santo, vigia com os olhos. Vigie no olhar. Agora veja o que está escrito aqui. Tiago escreveu no capítulo 4, versículo 5 e o versículo 6. Ou cuidai vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em vós habita tem ciúmes? Veja que o apóstolo aqui, Tiago, vai dizer que o cristão que é templo do Espírito Santo não pode se contaminar. Olha o que ele diz no versículo 4. Eu li o 5, agora vou ler o versículo 4. Tiago 4:4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Agora veja que quem é templo do Espírito Santo, ele tem um diferencial. Malaquias 3:18 vai dizer: e outra vez vereis a diferença entre o ímpio e o justo, entre o que serve a Deus e o que não serve. Tem que ter uma diferença. Esse negócio da pessoa estar na igreja, mas está igualzinho a quem está lá no mundo, é porque ainda não é templo do Espírito Santo. Ainda não é morada do Espírito Santo. Veja aqui um detalhe que a Bíblia vai nos dizer no livro de Provérbios. Eu quero, já encerrando o nosso estudo, ler em Provérbios capítulo 6, do versículo 16 até o versículo 19. Por isso que, como templos do Espírito Santo, nós devemos vigiar. Provérbios 6, do versículo 16 ao 19. Essas 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos pecaminosos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que respira mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. Tudo isto é obra da carne e o Senhor odeia. Quem é templo do Espírito Santo não se perde com essas coisas e muito menos nessas práticas. Veja que inicia dizendo 6 coisas que aborrece ao Senhor, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos. Olha aí a palavra de Deus falando sobre os olhos novamente. Até Jesus falou: se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se os olhos forem maus, o corpo estará em trevas. Então, olhos altivos, língua mentirosa. Quantos que gostam de uma mentira? Mas se você é templo e morada do Espírito Santo, evite a mentira. Porque a Bíblia diz em João 8,44 que o diabo é o pai da mentira. E quem vive na prática da mentira se torna filho do diabo. E você não quer ser filho do diabo. Então, olha o que a Bíblia diz: mãos que derramam sangue inocente, assassinos, matadores, coração que maquina pensamentos pecaminosos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunhas falsas
que respira mentira, aqueles que semeiam contenda entre irmãos, não gosta de ver todo mundo bem, praticando o bem, vivendo alegre. Esse tipo de pessoas que semeia contenda entre os irmãos vão pagar um preço enorme diante de Deus, porque eles aborrecem a Deus. E horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Ver Deus irado não é boa coisa. E a Bíblia diz, em Apocalipse capítulo 3, para a igreja em Filadélfia: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todos que habitam na terra. Isso é após o arrebatamento. A igreja não passará pela grande tribulação. O momento que Deus vai descarregar toda a sua ira sobre a humanidade está chegando. E é após o arrebatamento da igreja. A igreja será arrebatada. Nós seremos arrebatados muito em breve para estarmos para sempre juntos com o Senhor. Só que o que aguarda este mundo não é coisa boa, não. É a ira de Deus que vai ser derramada sobre este mundo. E quem comete essa lista de pecados aqui, Provérbios capítulo 6, do versículo 16 ao 19, trata-se de se consertar e pedir perdão a Deus, ao Espírito Santo, para que possa ter a sua vida purificada, justificada pelo sangue de Jesus. E finalizando a nossa hora aqui de estudo bíblico, veja que em João, Evangelho de João, capítulo 2, versículo 21, Jesus referiu-se ao corpo como santuário do Deus vivo. Em Atos 2:31, o apóstolo Pedro afirma em sua pregação que o corpo de Jesus não experimentou a corrupção, porque o corpo de Jesus também foi santuário e morada do Espírito Santo. Jesus, 100% homem aqui na terra, mas também com a sua natureza divina, ele como homem enfrentou o pecado, mas venceu, porque estava cheio do Espírito Santo. Jesus dependeu 100% do Espírito Santo. Em Romanos capítulo 6, versículo 12, Paulo afirma que o pecado não pode reinar em nosso corpo mortal. Aceitou a Jesus como Salvador? Você é templo do Espírito Santo. Não é mais o pecado que reina na sua vida, em nossas vidas. Em Romanos 8:10, Paulo afirma: a palavra de Deus afirma que Cristo está em nós. O nosso corpo fica morto para o pecado. Está em Romanos 8:10. Quando nós aceitamos a Cristo, rompemos com o pecado. Nosso corpo fica morto para o pecado. Agora nós temos vida em Cristo. As palavras de Deus afirmam que Cristo está em nós. Agora veja Romanos 8 e o versículo de número 23. As Sagradas Escrituras afirmam que, aguardando a redenção do nosso corpo, após aceitarmos a Cristo como Salvador, o Espírito Santo vem, faz morada em nós. E agora nós aguardamos a redenção do nosso corpo. Como que é esse aguardar da redenção do nosso corpo? É esperando o dia em que a trombeta de Deus soará. E nós, os vivos, seremos arrebatados com nossos corpos transformados. Mas primeiros que morreram em Cristo ressuscitarão. E nós que ficarmos vivos, encontraremos com eles nos ares. Está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 14 até o 16. E em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50 até o 53, Paulo vai dizer que a corrupção não herda a incorrupção.
E ele diz: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos em Cristo ressuscitarão, e os nossos corpos serão transformados em corpo glorioso. Aí vai acontecer o último processo da salvação na vida do crente, que é o processo da glorificação. Nosso corpo vai receber a forma original. Porque o homem, quando foi feito com a glória de Deus. Ele perdeu essa glória quando pecou, mas será restaurada no dia do arrebatamento. Glória a Deus. Agora veja que em Romanos capítulo 12, versículo 1, Paulo afirma que o nosso corpo deve ser apresentado como sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Na antiga aliança, os animais morriam para serem o sacrifício. Eles eram imolados. Mas hoje, Deus não quer sacrifício morto. Deus quer sacrifício com os corpos vivos. E são os corpos dos que servem a Deus, dos que aceitaram a Jesus como seu Salvador. A nossa vida, a nossa prática diária deve ser um culto para Deus. O nosso falar, nosso olhar, nosso andar, o nosso agir deve ser totalmente devotado a Deus. É mais do que um culto de 2 horas na igreja. A nossa vida diária, a nossa prática diária deve ser um culto de adoração a Deus. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Por isso, irmãos, nós devemos lembrar o que está escrito aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 21. A Bíblia diz que o nosso corpo de humilhação será transformado em um corpo glorioso, igual ao corpo de Jesus Cristo. O nosso corpo será semelhante ao corpo de Jesus. Veja, Filipenses, capítulo 3, versículo de número 21. Que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu poder eficaz, de sujeitar também a si todas as coisas. Nosso corpo será semelhante ao corpo de Jesus, que tem poder de sujeitar a si todas as coisas. Jesus venceu a morte. E com o corpo glorificado, a morte não terá domínio nem poder sobre nós. Jesus venceu todas as coisas, todas as dificuldades, todas as mazelas, todos os pecados. E o corpo de glória é um corpo que não vai enfrentar enfermidade. Lá no céu não tem hospital, lá no céu não tem clínica dentária, lá no céu não tem dia marcado para vacinação por causa de epidemias, lá no céu não tem funerária, lá no céu, aleluia, não tem polícia, lá no céu não tem presídio porque ladrão lá não entra, lá no céu é lugar de paz, no céu é lugar de alegria, no céu é lugar de gozo e eternamente adoração ao Senhor Jesus Cristo. Eu encerro esse estudo aqui dizendo que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. O nosso corpo é morada do Espírito Santo. Não deixe que o ódio, que a inveja, que o ciúme domine você. Não deixe.
A Bíblia diz em Gênesis capítulo 4 que dois irmãos de sangue, nascidos do mesmo ventre, da mesma mãe, foram para um culto oferecer a Deus. Abel ofereceu o melhor das ovelhas. Caim era lavrador, ofereceu do fruto da terra. A Bíblia diz que Deus rejeitou a oferta de Caim, porque primeiro olhou para o interior de Caim e viu que no interior de Caim habitava a inveja. E quando Abel era pastor de ovelhas, ofereceu o melhor do seu rebanho para Deus, Deus recebeu o culto de Abel, mandou fogo sobre o sacrifício que Abel ofereceu. E a oferta de Caim ficou lá apagada, sem fogo, sem sinal de aceitação, sem sinal de presença de Deus. A Bíblia diz que o semblante de Caim, na mesma hora, desfigurou. E se tem uma das formas de expressão do físico que Deus deixou no ser humano, uma das formas é a expressão facial. Com ela você pode identificar que está gostando de algo ou está reprovando algo, se está feliz por causa do sorriso ou se está triste porque muda os músculos faciais, dependendo da reação que o ser humano está tendo, o comportamento vai denunciar. Os músculos faciais têm os seus posicionamentos que fazem com que você perceba se uma pessoa está feliz, ou está triste, ou está nervosa, ou ansiosa, ou se está moribunda. É um tipo de comunicação que Deus deixou para nós percebermos. Na psicologia você estuda isso. E Deus olhou o semblante de Caim e viu que havia se descaído. E Caim, então, ficou com ódio do irmão. Na hora daquele culto, quem é templo do Espírito Santo, irmãos, tem que ter cuidado com o coração. Cuidado com o coração, para não abrigar o ciúme, porque o ciúme desencadeia vários sentimentos perniciosos que levam até a morte. A Bíblia diz ali no mesmo capítulo que certo dia, quando passou aquele momento do culto, Caim ficou maquinando malícia contra o irmão. Certo dia, os dois foram para o campo, longe da vista dos pais, longe de Adão, longe de Eva. E aconteceu algo lá no campo que Caim não gostou e discutiu com seu irmão. E como ele já nutria a inveja, o ciúme, que agora passou a ser ódio, ele acabou matando o irmão. Ele só estava aguardando uma oportunidade para poder matar o irmão. O ciúme, o ódio, a inveja são oportunistas. Eles só aguardam uma oportunidade para acertar o alvo. Tem pessoas que guardam mágoa durante anos. É por isso que tem pessoas que ficam doentes, porque fica nutrindo mágoas antigas de 10 anos, 5 anos. Tem pessoas que abrigam dentro do coração um demônio, faz carinho até no demônio. Como quem diz, eu tenho essa mágoa e não perdoo. Quando a pessoa fala isso, está fazendo carinho na cabeça do demônio e dizendo para o demônio ficar tranquilo dentro dela, porque a mágoa é um demônio. E no coração de quem é templo do Espírito Santo não pode ter mágoa, não pode ter ódio,
não pode ter inveja, não pode ter ciúme. Então, Caim matou o irmão. E Deus perguntou a Caim: onde está o teu irmão? Aí ele responde a Deus travessadamente: sou eu o guardador do meu irmão? Se Deus perguntou a ele por que era, Caim deveria ser protetor do irmão. Eu encerro esse estudo aqui dizendo que nós devemos proteger nossos irmãos. Devemos proteger os nossos irmãos. Não podemos matar os nossos irmãos através do ciúme, da inveja, da calúnia, da maledicência, da fofoca. Quantos que estão morrendo e dentro da igreja porque foram alvos, foram vítimas de fofoca, foram vítimas de pecados, de ódio. Mas você que está passando por dificuldades dentro da sua igreja, você que está assistindo esse vídeo, o Espírito Santo te colocou aí até o final para assistir. Eu encerro esse estudo te dando um conselho: perdoe quem te magoou, perdoe quem te feriu, perdoe quem falou mal de você. Não vale a pena guardar ódio, não vale a pena guardar mágoa. Perdoe na sua oração. Se você mora distante desta pessoa, ore, dobre o seu joelho e fala: Senhor, eu perdoo o pecado que aquela pessoa cometeu contra mim. Eu perdoo, Senhor. Eu perdoo o mal que essa pessoa me fez. Agora, a justiça não faça com as suas mãos. Deixa Deus fazer. Porque a vingança pertence a Deus. E que neste estudo o Espírito Santo possa ter falado poderosamente na sua vida. Que Deus te abençoe. E você que ainda não aceitou o Senhor Jesus como seu Salvador, aproveite. Aceite a Cristo como seu Salvador. E você vai ter o seu nome escrito no livro da vida. Deus te abençoe e até o próximo estudo, em nome de Jesus. Um abraço.